No próximo capítulo da novela Dona de Mim, caminhos que pareciam distantes começam a se cruzar de forma perigosa. Em um local público, Samuel tem um breve encontro visual com Ellen. O instante é rápido, mas devastador. Abalada, ela corre para Hudson e afirma ter sido reconhecida por alguém ligado ao seu passado, acendendo um alerta que nenhum dos dois queria ouvir. O medo volta com força total. Pouco depois, Hudson enfrenta um choque ainda maior. Ao revisar papéis e movimentações financeiras, ele percebe que caiu em um golpe frio e milimetricamente calculado por Demétrio. Não foi descuido, foi traição recente. A revolta toma conta, enquanto Ellen tenta manter a pose de tranquilidade, mesmo sentindo o chão se abrir sob seus pés. Para ela, o rombo financeiro é só a ponta do iceberg. O verdadeiro risco é tudo o que pode vir à tona junto com ele. Pressentindo que a situação pode sair do controle, o casal chama Igor para uma conversa direta e sem afeto. Eles exigem que ele continue sustentando a versão de que é filho de Hudson. Não é pedido, é ordem. Igor percebe o desespero por trás da imposição, sente o peso da mentira, mas aceita seguir o jogo, consciente de que qualquer erro pode causar um estrago irreversível. Enquanto os segredos se acumulam, outro núcleo vive um raro momento de luz. Rosa se emociona profundamente ao conhecer os bisnetos. Entre lágrimas e sorrisos, ela sente que o tempo lhe devolve um pouco do que foi perdido, criando uma cena que contrasta com o caos ao redor. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Mais adiante, Sofia segue com Léo e Samuel até a igreja para encontrar Padre Paulo. O motivo é simples, mas carregado de emoção. Refazer uma foto antiga que a conecta à memória da mãe. Padre Paulo reconhece a menina e, sem imaginar as consequências, comenta com Ellen que Sofia esteve por lá. Para completar, Marlon sugere que Bárbara se aproxime de Davi e o ajude em um momento delicado. Mas nada prepara para o impacto final. Ellen e Sofia ficam frente a frente. Nenhuma palavra é dita. O silêncio resolve tudo. O passado acorda e não pede licença. Samuel vai se ver frente a frente com Jaques mais uma vez. Mas qualquer resquício de medo, hesitação ou cautela ficará no passado. O encontro acontecerá em um ambiente público, cercado de olhares curiosos, cochichos tensos e celulares discretamente apontados. Samuel não estará ali para negociar, implorar ou fugir. Ele estará ali para esmagar o vilão com palavras, verdades e uma revelação que ninguém imagina. Assim que cruza o olhar com Jaque, Samuel não desvia. Pelo contrário, caminha firme para bem perto e deixa claro que aquele jogo acabou. O vilão tenta manter a pose, solta um sorriso debochado, mas a segurança desaparece quando percebe que Samuel não está sozinho. Pessoas importantes estão por perto, inclusive autoridades, familiares e aliados, que Jaque sempre acreditou controlar. Samuel então começa a falar, alto o suficiente para todos ouvirem. Ele lembra cada golpe, cada mentira, cada ameaça feita nos bastidores. Joga na cara de Jaque, que nunca foi enganado de verdade, que sempre soube que o vilão deixava rastros por onde passava. Você sempre achou que era o mais inteligente da sala, dispara Samuel, sem baixar o tom. Mas o teu erro foi achar que ninguém estava observando. A humilhação é cirúrgica. Samuel expõe manobras financeiras, acordos sujos, documentos forjados e alianças feitas na calada da noite. Jaques tenta interromper, grita que tudo aquilo é mentira, mas ninguém mais acredita. A cada nova frase, o vilão perde terreno, perde aliados, perde a aura de poder que construiu durante anos. É nesse momento que Samuel solta a bomba que muda tudo.
Ele respira fundo, encara Jaque mais uma vez e diz, com todas as letras, que a maior mentira da vida do vilão não está nos crimes, está na própria origem. O burburinho toma conta do ambiente, Jaque congela. Ele manda Samuel calar a boca, visivelmente nervoso, como alguém que acaba de ouvir o nome de um segredo que jamais deveria vir à tona. E então Rosa entra em cena. Abalada, com o olhar carregado de lembranças que tentou apagar durante décadas, Rosa percebe que não há mais como fugir. O passado bate à porta e, dessa vez, não aceita silêncio como resposta. Ela pede a palavra, mesmo tremendo, e o ambiente mergulha num silêncio pesado. Rosa começa dizendo que guardou aquela verdade para proteger a si mesma e também para tentar conter o monstro que Jaque se tornou. Ela confessa que ele não é seu filho biológico. Conta que a adoção foi feita às pressas, em circunstâncias que jamais foram esclarecidas por completo, e que desde então ela viveu com medo do que aconteceria se a verdade viesse à tona. Jaque explode, grita, nega, acusa Rosa de traição, diz que aquilo é uma armação de Samuel. Mas Rosa segue, firme como nunca esteve. Ela afirma que não existe herança, não existe direito, não existe vínculo legal que sustente qualquer reivindicação do vilão. Você nunca foi quem dizia ser, declara, com a voz embargada, mas decidida. Samuel aproveita o impacto e completa. Jaque não terá ninguém para defendê-lo. Nenhum advogado aceitou o caso depois das provas reunidas. Nenhuma influência resistiu ao peso das denúncias internacionais que agora recaem sobre ele. O cerco se fecha de vez quando é revelado que existe um pedido formal de extradição. As autoridades confirmam. Jaque será transferido para os Estados Unidos, onde responderá por crimes ainda mais graves, ligados a esquemas internacionais. Lá, a pena não será branda. Fala-se em prisão perpétua, um destino sem retorno, sem acordos, sem privilégios. Jaque, acuado, tenta barganhar, promete revelar segredos, ameaça destruir vidas, mas ninguém mais treme. Ele é algemado diante de todos, enquanto Samuel observa em silêncio. Não com satisfação, mas com a sensação de que uma ferida antiga finalmente começou a cicatrizar. Rosa chora, não apenas pelo homem que Jaque se tornou, mas pelos anos que viveu prisioneira de uma mentira. Samuel se aproxima dela num gesto contido, mostrando que o fim daquele ciclo também representa um recomeço. Enquanto Jacques é levado, ele ainda tenta lançar seu último veneno, jurando vingança, dizendo que aquilo não vai ficar assim. Mas suas palavras ecoam vazias. Pela primeira vez, o vilão não controla a narrativa. E nos próximos capítulos, as consequências dessa revelação prometem abalar alianças, expor novos segredos do passado e colocar outros personagens no centro de um jogo que ainda está longe de terminar. O impacto da queda de Jaque continuará se espalhando como uma onda de choque, atingindo personagens que jamais imaginaram ser afetados por aquela verdade enterrada por décadas. Após a saída do vilão algemado, o ambiente permanece em estado de suspensão. Ninguém sabe exatamente como reagir. O silêncio pesa mais do que qualquer grito. Samuel, ainda tomado pela adrenalina, percebe que o confronto não foi apenas contra Jaque, mas contra um passado inteiro de abusos, chantagens e manipulações que agora vêm à tona. A notícia da extradição imediata corre rápido. Autoridades confirmam que o processo já estava em andamento havia meses, costurado em sigilo absoluto, já que vinha sendo monitorado por crimes financeiros internacionais, lavagem de dinheiro e conexões com esquemas ilegais fora do país. O que parecia apenas uma disputa familiar se revela parte de algo muito maior e muito mais sombrio. Rosa, devastada, enfrenta o julgamento silencioso de todos ao redor. Alguns a encaram com pena, outros com indignação.
Ela admite que errou ao esconder a verdade por tanto tempo, mas deixa claro que viveu anos sob ameaça emocional e psicológica. A revelação de que Jacques não era seu filho biológico explica atitudes do passado que sempre pareceram incoerentes, frias ou até cruéis. Samuel, por sua vez, passa a ser pressionado. Pessoas se aproximam, querendo respostas, querendo detalhes, querendo saber desde quando ele sabia de tudo. Ele não se esquiva. Afirma que desconfiava, que juntou peças ao longo dos anos e que só esperou o momento certo para derrubar Jacques de uma vez, sem margem para retorno. Enquanto isso, Jacques chega ao presídio provisório, já sob custódia internacional. Ali, longe das câmeras e do público, o vilão finalmente perde o controle. Ele surta, quebra objetos, grita nomes do passado, acusa Rosa, Samuel e até pessoas que nunca tiveram ligação direta com sua queda. Pela primeira vez, ele entende que não há plano B. Nos bastidores, documentos começam a aparecer. Contas bloqueadas. Empresas ligadas a Jacques entram em colapso. Antigos aliados se apressam em negar qualquer proximidade. Outros tentam acordos para salvar a própria pele. Segredos que Jacques mantinha guardados começam a ameaçar vir à tona, colocando novas figuras no centro do furacão. Samuel percebe que, ao desmascarar Jacques, abriu uma caixa de Pandora. Ele vence a batalha, mas a guerra deixa marcas. Pessoas próximas passam a temer represálias, mesmo com o vilão fora do país. A pergunta que ecoa é simples e inquietante. Jacques agiu sozinho? Rosa, isolada, decide colaborar com as autoridades. Ela entrega papéis antigos, registros de adoção, cartas nunca enviadas e relatos que podem comprometer mais gente do que se imagina. Cada nova informação reacende tensões e muda alianças. E enquanto o avião que levará Jacques para os Estados Unidos se prepara para decolar, uma última cena chama a atenção. O vilão, algemado, encara o vazio pela pequena janela, com um olhar que mistura ódio, derrota e algo ainda mais perigoso. A certeza de que suas verdades não morreram com ele. A prisão de Jacques não será o fim, será apenas o início de uma nova sequência de revelações capazes de mudar destinos, destruir reputações e colocar Samuel diante de escolhas que jamais imaginou ter que fazer. Philippa vai deixar claro que paciência tem limite, e o dela já estourou faz tempo. A mulher, que foi humilhada, desacreditada e trancafiada por causa de Jacques, decidirá que não basta vê-lo atrás das grades. Para ela, cadeia não é castigo suficiente. Justiça, nesse caso, vai ganhar contornos sombrios, silenciosos e profundamente perturbadores. Tudo começará depois da captura definitiva de Jacques. O vilão será levado algemado, exposto, derrotado publicamente, mas ainda carregando aquele sorriso torto de quem acredita que sempre dá um jeito de sair por cima. Na prisão, ele tentará bancar o controlador, provocando outros detentos, fazendo ameaças veladas e repetindo para si mesmo que aquilo tudo é temporário. Jacques acreditará que ainda tem poder, influência e jogo psicológico. Mal saberá que o verdadeiro terror já estará a caminho. É nesse contexto que Philippa tomará uma decisão fria e calculada. Diferente do que muitos imaginam, ela não agirá por impulso. Será metódica, silenciosa, cirúrgica. A ideia da visita surgirá como algo aparentemente banal. Uma ex-mulher que, apesar de tudo, ainda se preocupa. Uma marmita nas mãos, um olhar contido, uma postura calma demais para quem passou pelo inferno. Ao chegar ao presídio, Philippa causará estranhamento até nos agentes. Dirá que veio apenas trazer comida. É a preferida dele, afirmará com um meio sorriso, daqueles que não revelam nada, mas escondem tudo. A marmita passará pela inspeção padrão, sem levantar suspeitas. Nada ali parecerá fora do lugar, pelo menos à primeira vista.
Quando Jaques for levado até a área de visitas, reagirá com sarcasmo, rirá ao vê-la, tentará provocá-la, mexer com suas memórias, jogar na cara dela o passado. Mas Filipa não morderá a isca. Pelo contrário, ela se mostrará serena, quase gentil. Falará baixo, olhar firme, palavras medidas. Cada gesto dela deixará o vilão desconfortável, como se algo estivesse fora do eixo. Filipa dirá que aquilo não é uma reconciliação, é um acerto, um fechamento de ciclo. Jaques, convencido de sua própria esperteza, aceitará a comida sem hesitar. Comerá com gosto. Comentará que estava mesmo com saudade daquele sabor. Chegará a rir, dizendo que ela finalmente aprendeu a perdoar. E será exatamente nesse momento que o jogo começará a virar. Pouco tempo depois, ainda na cela, Jaques sentirá os primeiros sinais. Um mal-estar estranho, a visão levemente turva, um zumbido insistente nos ouvidos. Ele tentará se levantar, mas as pernas não responderão como antes. O coração baterá acelerado demais, fora de ritmo, suas mãos começarão a tremer. A princípio, ele achará que é ansiedade, raiva acumulada, estresse da prisão. Mas rapidamente o corpo dará sinais de que aquilo é muito pior. As paredes da cela parecerão se mover, as sombras ganharão formas próprias, sons inexistentes começarão a ecoar, como sussurros vindos de todos os cantos. Jaques começará a suar frio, a respiração ficará descompassada. Ele se arranhará sem perceber, como se algo estivesse rastejando por dentro da pele. Tentará gritar por ajuda, mas a voz sairá falha, embaralhada. Os outros detentos se afastarão, assustados com o surto repentino. As alucinações se intensificarão. O vilão verá rostos distorcidos nas paredes. Ouvirá risadas que não existem. Sentirá cheiros que remetem ao passado, misturados com imagens desconexas. Em desespero, Jaques se jogará no chão da cela, se debatendo, batendo a cabeça, como alguém completamente fora de si. Os agentes penitenciários tentarão contê-lo, mas ele já estará em outro lugar. Um lugar escuro, fragmentado, onde a lógica não funciona. A mente de Jaques começará a se partir em pedaços. Com o passar das horas, o efeito se tornará ainda mais devastador. Jaques não conseguirá mais reconhecer onde está. Confundirá dia com noite, pessoas com fantasmas, presente com passado. Ele perguntará repetidamente quem é, onde está, por que está ali. Não se lembrará do próprio nome, muito menos da mãe, dos sobrinhos ou de qualquer laço que um dia teve. A identidade dele começará a desaparecer como areia, escorrendo pelos dedos. E é então que Abel surgirá. Nos delírios de Jaques, Abel aparecerá primeiro de longe, como uma silhueta. Depois, cada vez mais próximo. O rosto sério, o olhar fixo, a voz calma e ameaçadora. Abel o chamará pelo nome, repetidas vezes, dizendo que ele não pode fugir, que a conta chegou, que o tempo acabou. Jaques tentará tapar os ouvidos, mas a voz continuará ecoando dentro da cabeça. Abel dirá que está esperando, que vai buscá-lo, que aquilo é só o começo. Em meio aos surtos, Jaques chorará, implorará, pedirá perdão para alguém que não está ali de verdade, mas que, para ele, será mais real do que nunca. Enquanto isso, Filipa, do lado de fora, seguirá sua vida com uma frieza assustadora, sem escândalo, sem confissão, sem deixar rastros, apenas com a certeza de que devolveu tudo aquilo que recebeu, multiplicado. O estado de Jaques vai se agravar de forma irreversível. Já não se tratará apenas de um surto isolado. O vilão passará a viver em um estado constante de confusão, alternando momentos de silêncio absoluto com crises violentas.
Na cela, ele ficará encolhido em um canto, murmurando frases sem sentido, repetindo nomes desconexos, como se tentasse montar um quebra-cabeça impossível dentro da própria cabeça. Os outros detentos começarão a evitá-lo. Alguns dirão que ele está possuído, outros que enlouqueceu de vez. Os agentes penitenciários registrarão ocorrências atrás de ocorrências. Jacques passará a acordar gritando no meio da noite, chamando por pessoas que já não reconhece conscientemente, mas que seguem presas em algum lugar profundo da mente despedaçada. Em determinados momentos, ele se levantará de repente, encarando o vazio como se estivesse vendo alguém diante dele. Apontará para a parede, afirmando que Abel está ali, esperando, sorrindo. Dirá que Abel prometeu voltar, que disse que ainda falta pouco, que o tempo dele está acabando. O pânico será tão real que Jacques implorará para ser transferido, isolado, medicado. Qualquer coisa que o faça parar de ver e ouvir aquilo que ninguém mais vê. Os médicos da prisão serão chamados. Avaliações psicológicas indicarão um quadro gravíssimo de ruptura mental. Jacques não responderá às perguntas básicas. Não saberá informar idade, nome completo ou passado recente. Ao ser confrontado com fotos da própria família, não demonstrará qualquer reação. Olhará as imagens como se fossem de estranhos. Em certos momentos, rirá sem motivo. Em outros, chorará de forma convulsiva. O processo judicial sofrerá reviravoltas. Sem condições mentais de acompanhar audiências, Jacques perderá completamente o controle da própria defesa. Advogados abandonarão o caso. O juiz determinará avaliações constantes, enquanto a reputação do vilão desmorona não apenas como criminoso, mas como alguém que deixou de existir enquanto pessoa consciente. Filipa acompanhará tudo à distância. Receberá notícias fragmentadas, comentários, boatos. Em nenhum momento demonstrará arrependimento. Pelo contrário, cada informação confirmará que o plano funcionou exatamente como ela previu. Para ela, Jacques não está pagando com o corpo, mas com aquilo que mais valorizava: a mente, o controle, o poder psicológico sobre os outros. Dentro da cela, Jacques passará a viver quase exclusivamente nos delírios. Abel surgirá com mais frequência, não mais apenas como ameaça, mas como presença constante. Em alguns momentos, Abel ficará em silêncio, apenas observando. Em outros, falará que tudo aquilo poderia ter sido evitado, que as escolhas levaram até ali, que não existe fuga quando a consciência cobra. Jacques tentará discutir, negar, fugir, mas o cenário sempre se repetirá. Grades se fechando, paredes se aproximando, a sensação de estar preso dentro da própria cabeça. Ele baterá contra o próprio peito, como se quisesse arrancar algo de dentro. Gritará que quer acordar. Perguntará se aquilo é um sonho, e Abel responderá que não. Com o passar do tempo, Jacques deixará até de reagir. O olhar ficará vazio, os movimentos lentos. A identidade completamente apagada. O homem que aterrorizou tanta gente se tornará apenas uma sombra, um corpo presente e uma mente ausente, preso em um looping eterno de culpa, medo e alucinação. Samuel se desespera após nova disputa pela guarda de Sofia. Samuel vai sentir o chão abrir sob seus pés. O rapaz, que acreditava finalmente viver um momento de estabilidade ao lado de Sofia, verá tudo virar fumaça quando um fantasma do passado, não tão morto quanto todos pensavam, voltar exigindo aquilo que ele mais ama. A reviravolta começa quando Ellen ressurge das cinzas, reaparece no Rio de Janeiro e se coloca no centro da mesa de guerra que envolve a família Boaz. A moça, antes dada como morta, chega acompanhada de Hudson, o parceiro que conheceu no período em que forjou sua própria morte.
O retorno causa alvoroço, choque e um misto de curiosidade e desconfiança. Mas o turbilhão só está começando. Assim que pisa na cidade, Ellen decide se aproximar de Sofia. A menina, sem entender o peso da situação, acolhe a presença da mãe com um misto de confusão e encantamento. Ellen se mostra gentil, afetuosa, cuidadosa, quase convincente. Mas Sofia ainda sente algo estranho, como se aquela figura sorridente carregasse sombras que ninguém vê. Hudson, por outro lado, mantém uma postura calculada. Ele observa tudo de longe, mede palavras, avalia expressões e registra mentalmente qualquer detalhe que possa servir no plano que está arquiteto para o futuro. E o pior, ele age sem que Ellen perceba até onde vai a ambição dele. Ellen apresenta Hudson à família Boaz, garantindo conhecer nele um homem transformado. O discurso soa convincente, emotivo, com um verniz de arrependimento que deixa muitos sem saber como reagir. Mas os mais atentos, Leona, Vivian, até mesmo Sofia, captam que aquele reencontro tem algo de teatral demais. Uma performance ensaiada para tocar corações ou manipular mentes. Pouco depois, explode a bomba que Samuel jamais imaginou enfrentar. Ellen e Hudson entraram com um pedido judicial pela guarda de Sofia. A notícia chega como um soco. Quem conta é Vivian, abalada, tentando manter a calma enquanto entrega a intimação ao namorado. Samuel lê cada linha como se estivesse sendo rasgado por dentro. Ele tenta respirar, mas a sensação é de que o ar sumiu. A nova disputa pela guarda vai reabrir feridas antigas. Trará questionamentos, discussões internas e até confrontos que ninguém imaginava revisitar. Vivian tenta sustentá-lo, segura suas mãos, promete lutar ao lado dele. Mas, por dentro, ela teme que a batalha seja brutal demais até para eles dois. O medo de perder Sofia é tão grande que chega a estremecer a relação do casal. Enquanto isso, Hudson começa a se mover de forma silenciosa dentro da Boaz. Ele finge interesse pelo bem-estar da menina, mas na verdade quer mapear onde está o dinheiro da família. Só que sua investigação o leva a uma descoberta chocante. A fábrica está falida. A antiga potência financeira agora mal se sustenta. É um escândalo interno que poucos sabem, mas Hudson percebe que pode usar isso a seu favor. Só que Ellen, ao contrário do comparsa, choca Hudson ao revelar que quer a guarda de Sofia, mesmo sem dinheiro envolvido. Ela insiste que não se trata de poder financeiro, e sim de laços de sangue, de ligação materna, de algo que ela não pode perder de novo. Hudson tenta argumentar, tenta ir pelo lado da ambição, tenta convencê-la a desistir, mas Ellen está decidida. Ele percebe que, por trás daquela fragilidade aparente, existe uma força que pode atrapalhar seus próprios planos. O casal, então, começa a se fragmentar internamente. Uma rachadura sutil, quase imperceptível, mas que crescerá rápido demais. Enquanto isso, Samuel e Vivian procuram Leona. Eles chegam tensos, aflitos, carregando a intimação como prova da tempestade que está prestes a cair sobre eles. Leona escuta tudo em silêncio, os olhos brilhando num misto de profissionalismo e preocupação pessoal. Ela promete ajudar, promete agir rápido, promete não deixar Sofia sofrer. Mas o que ninguém percebe ainda é que essa situação vai mexer profundamente com Léo, que sempre teve um carinho especial por Samuel. A notícia de que Ellen está exigindo a guarda reacende nele uma urgência protetora e uma proximidade inesperada. Essa aproximação, é claro, não passa despercebida por Vivian, que começa a sentir um ciúme corrosivo, intenso, fora de controle. Ela observa o namorado e o advogado conversando demais, trocando olhares sérios demais, dividindo angústias profundas demais. Samuel, fragilizado, vira o centro de uma teia emocional que envolve amor, posse,
proteção e um passado mal resolvido. A batalha judicial está só começando, mas os estragos afetivos já começam a se espalhar. E ninguém parece preparado para o que vem. A notícia da disputa judicial se espalhará rápido dentro da mansão Boaz, criando um clima de guerra silenciosa que todos percebem, mas ninguém sabe ao certo como enfrentar. Cada membro da família reage de um jeito. Leona se fecha, revisando documentos. Vivian anda de um lado para o outro com o olhar perdido. Samuel tenta se manter firme, mas o medo volta a corroê-lo, como da primeira vez em que Ellen desapareceu sem avisar. Sofia, mesmo sem entender completamente o que está acontecendo, sente a tensão no ar. Ela pergunta a Samuel por que a mãe está tão diferente, por que Hudson aparece em todos os encontros, por que as pessoas cochicham seu nome pelos corredores. Samuel tenta proteger a menina com respostas curtas, mas Sofia, tão sensível quanto a avó Rosa, percebe que algo grande está prestes a acontecer. Ellen, por sua vez, começa a agir como se já tivesse vencido a disputa antes mesmo de começar. Ela se apresenta à sociedade, se reconecta com conhecidos, visita lugares antigos, sempre com Hudson por perto, monitorando cada passo. Mas há momentos em que ela escapa dele, momentos em que parece sinceramente arrependida pela vida que levou. Momentos em que olha para Sofia como se estivesse tentando recuperar anos que nunca voltam. O problema é que Ellen carrega culpas profundas e segredos ainda mais perigosos. Um deles envolve justamente a escolha de ter se afastado da própria filha. Uma escolha que não foi tão voluntária quanto todos pensam. E é esse detalhe obscuro, enterrado nas sombras do passado, que pode virar a narrativa de cabeça para baixo quando vier à tona. Hudson percebe que Ellen está emocionalmente instável, movida por impulsos que podem comprometer tudo. Por isso, ele pressiona, manipula, tenta conduzi-la como quem segura um cavalo bravo pela rédea. Ele convence Ellen a marcar encontros com assistentes sociais, a montar um discurso convincente, a chorar na frente das câmeras quando necessário. Para Hudson, tudo é estratégia. Para Ellen, tudo é dor tentando virar redenção. A pressão aumenta quando Leona decide entrar de cabeça no caso. A ela mergulha em documentos, rastreia registros antigos, coleta provas da negligência de Ellen no passado. E quanto mais ela avança, mais percebe que a história é muito maior que uma simples disputa judicial. Algo não fecha. As datas, os deslocamentos, as movimentações financeiras, nada combina com o que Ellen contou ao reaparecer. Há pistas soltas demais, mentiras demais, e Leona sente que, se puxar o fio certo, desmancha um tapete inteiro. Mas esse envolvimento profundo de Leona com o caso mexe no eixo emocional de Vivian. A jovem começa a perceber que Samuel confia em Leona de maneira quase cega, quase orgânica, como se ela fosse a única pessoa capaz de salvá-lo desse desastre. Os ciúmes que antes eram silenciosos se transformam em explosões contidas, comentários atravessados, olhares longos demais. E isso abala Samuel justamente no momento em que ele mais precisa de estabilidade. Hudson, que não é bobo, percebe essa rachadura emocional e começa a usá-la como arma. Ele semeia boatos discretos, insinuações jogadas ao vento, pequenas conversas com pessoas influenciáveis da família. Ele sabe que, fragilizando Vivian e Samuel, pode enfraquecer a defesa. E se a defesa rui, a guarda de Sofia escorrega pelos dedos de Samuel como água. Enquanto isso, Samuel começa a ter pesadelos. Sonha com Ellen levando Sofia embora, com portas se fechando, com gritos que ninguém escuta. Sonha com a menina chamando por ele e desaparecendo na neblina. Acorda suado, trêmulo, sem conseguir voltar a dormir. Ele tenta esconder isso, mas sua exaustão cresce a cada dia. É o tipo de desgaste emocional que Ellen conhece bem.
e sabe exatamente como explorar. Após tantos golpes, Rosa não morre e sobrevive no final de Dona de Mim. O público vai acompanhar uma virada que promete mexer com toda a estrutura emocional da trama. Rosa, mulher de fibra, que passou a vida inteira lutando para manter a família unida, vai enfrentar o maior vendaval de sua trajetória. E ao contrário dos boatos que vinham circulando nos bastidores, ela não morrerá. A veterana seguirá viva, firme, resistente, mesmo atravessando os piores golpes que Jacques já lhe impôs. A dor de Rosa começará a ganhar novos contornos quando ela finalmente se deparar com a verdade cruel. Jacques, o próprio filho a quem ela dedicou amor, paciência e inúmeras segundas chances, foi o responsável direto pela morte de Abel. O crime, motivado pela ganância e alimentado por anos de ressentimento, veio à tona depois que Samuel e Davi encontraram o vídeo que Jacques tentou enterrar a qualquer custo. O registro que mostrava o empresário sabotando os freios do carro de Abel na calada da noite. Ao saber disso, Rosa será tomada por uma mistura arrasadora de incredulidade e decepção. Ela não grita, não desmaia, não se desespera. A dor dela é silenciosa, funda, o tipo que racha o coração sem fazer barulho. O chão desaparece sob os pés da matriarca, que sente como se a alma inteira desabasse por dentro. Mas, mesmo assim, ela permanece de pé. Rosa sempre permaneceu. A revelação se torna o último empurrão que faltava para o destino cobrar o que é devido. Jacques, encurralado, perseguido pela polícia e abandonado até por antigos aliados, finalmente começará a pagar por cada crime, cada mentira, cada manipulação que espalhou como veneno ao longo dos anos. E enquanto tudo isso acontece do lado de fora, Rosa trava outra batalha dentro de si, o avanço do Alzheimer. Dias antes dessa grande reviravolta, a idosa já havia mostrado sinais preocupantes. A perda de memória, a repetição de frases, a confusão sobre horários e lugares, tudo isso parecia, a princípio, apenas resultado do estresse emocional constante. Mas a verdade veio como um golpe. O diagnóstico de Alzheimer precoce. Rosa recebeu a notícia com serenidade, embora seus olhos dissessem tudo o que sua boca não teve coragem de pronunciar, que ela tinha medo. Medo de esquecer seus filhos. Medo de perder as lembranças de Abel. Medo de desaparecer aos poucos, enquanto o mundo continuava. O problema se intensificou quando Jacques, ciente da fragilidade da mãe, passou a usar a doença para acelerar seu plano de tomar a curatela. Em um dos momentos mais cruéis da novela, ele armou uma situação que fez Rosa se perder pelas ruas. A idosa caminhou desorientada por horas, atravessando avenidas sem perceber os riscos, chamando por Abel, por Samuel, por nomes de pessoas que nem estavam mais vivas. A cena, que deixará o público arrasado, quase culmina em uma tragédia. Rosa quase é atropelada quando tenta atravessar a via, achando que está entrando no quintal de sua antiga casa. Por sorte, uma equipe policial a encontra a tempo. A notícia desse episódio se espalha como um raio, e Samuel quase desmonta ao saber que a avó poderia ter morrido sozinha na rua, enquanto Jacques continuava movendo suas peças para tomar a Boaz de uma vez por todas. É esse incidente que desperta Davi, Ayla e até Leona para a realidade. Rosa precisa ser protegida de Jacques e imediatamente. Mas à medida que o vilão começa a enfrentar as consequências dos seus atos, investigação, mandado de prisão, fuga, captura e a queda final, Rosa ressurge com a força que sempre definiu sua trajetória. Mesmo fragilizada pela doença, mesmo quebrada emocionalmente por tudo o que descobriu, ela não se deixa apagar. Ao contrário, encontra apoio na família que verdadeiramente a ama. Samuel é o primeiro a tomar para si a responsabilidade de ampará-la. Ele passa a acompanhá-la em consultas, a organizar medicações, a colocar bilhetinhos pela casa com lembretes carinhosos, a contar histórias antigas para que a memória dela continue sendo alimentada, mesmo que aos poucos. O vínculo entre avó e neto, que já era forte, se transforma em algo quase sagrado.
Samuel promete, de mãos dadas com Rosa, que ninguém nunca mais vai machucá-la. Além dele, Ayla se torna um verdadeiro braço direito. A jovem, que sempre enxergou em Rosa uma referência de coragem, começa a criar rotinas, adaptar espaços, procurar atividades que estimulem a mente da idosa. Davi, ainda abalado por tudo o que descobriu sobre Jaques e machucado pela traição do tio, também se aproxima. Ele passa a fazer refeições ao lado de Rosa, a conversar com ela sobre Abel, porque percebe que falar do passado traz à matriarca um brilho especial, como se acendesse fagulhas de lembranças que o Alzheimer tenta roubar. Filipa, Nina e até Danilo, cada um à sua maneira, também contribuem com essa rede de proteção. Eles sabem que a vida de Rosa foi marcada por perdas, mas também por amor, e que ela merece viver seus últimos anos rodeada de afeto, não de medo. A Boaz, que antes era motivo de disputa e dor, agora vira cenário de reencontros, memórias recuperadas e pequenas vitórias diárias. Rosa volta a caminhar pelos corredores com calma. Às vezes reconhece tudo, às vezes não. Mas sempre há alguém ao lado dela. E enquanto isso, nos bastidores da cidade, comentários, suposições e boatos surgem como vento forte. Rosa vai morrer. A personagem vai desaparecer da história. O Alzheimer será o fim dela. Esses rumores ganham força, mas a autora, em entrevistas e respostas veladas nas entrelinhas da narrativa, derruba todos eles. Rosa não morrerá. Rosa sobreviverá. Rosa seguirá sendo o coração emocional da novela. Essa sobrevivência não é apenas física, mas simbólica. Mesmo com a doença avançando, mesmo com o peso do passado, mesmo sabendo que o mundo ao redor pode se alterar antes que ela consiga registrar tudo, Rosa representa resistência. Resistência contra a manipulação, resistência contra a crueldade de Jaques, resistência contra o esquecimento, resistência contra a morte anunciada que todos juravam que viria. O público vai acompanhar momentos de extrema sensibilidade, como Rosa tomando chá com Samuel e perguntando se Abel já chegou do trabalho, confundindo passado e presente. Ou quando ela segura a mão de Davi e diz que lembra dele pequeno, correndo pelo quintal. Mesmo não sabendo que essa lembrança pertence na verdade à infância do próprio Jaques. A doença confunde, mas o afeto ancora, e isso será determinante para prolongar sua lucidez em capítulos decisivos. Em breve, a novela mostrará que Rosa, mesmo diante de tudo, ainda guarda uma chama interna que não se apaga. Uma força emocional que fará dela o centro de uma nova etapa, que envolverá reconciliações, segredos revelados, ajustes de contas e novos cuidados familiares.